Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Bom, hoje eu gravei esse vídeo para falar um pouquinho sobre reversões, sobre como operar reversões. Na verdade, eu vou falar aqui isso, eu pretendo que isso seja uma série a respeito de reversões, que futuramente a gente vai falar sobre outros tipos de reversões, outras formas de operar. Mas a que a gente vai falar hoje é da MTR, né? A Major Trend Reversal, é a minha maneira favorita de operar reversões. É que eu considero que tem uma expectativa matemática mais positiva. Porém, lá pra frente a gente vai falar um pouquinho de Final Flags e outras reversões aí que eu gosto bastante também. Hoje vamos falar sobre Major Trend Reversal, a gente vai falar um pouquinho o que é, né, aonde acontece, por que ela é importante e por que ela é tão boa, tá? A Major Trend Reversal, a MTR, ela é associada, né, uma nomenclatura associada muito à metodologia de price action do Walbrooks, né? Então, eu já falei algumas vezes, ela é destrinchada em detalhes no livro do Walbrooks, que é o Reversals, né? Que é um livro específico sobre reversões dele, que na minha opinião é o melhor livro sobre trading, né? Não necessariamente sobre o mercado financeiro, mas o melhor livro sobre trading. E é ali que ele destrincha, então recomendo que quem queira se aprofundar mais em reversões leia o livro do Walbrooks. Tá? A Major Trend Reversal é uma técnica objetiva para se operar reversões, que tem uma boa probabilidade matemática, sempre lembrando que qualquer operação contra a tendência é de baixa probabilidade matemática, então a gente precisa sempre trabalhar com alvos que criam uma expectativa positiva, ou seja, alvos mais longos do que o nosso risco, a gente vai falar um pouquinho para frente, tá? E aí, ao que se assemelha a Major Trend Reversal, tá? A MTR ela se assemelha a várias proxies clássicas dela aí. A gente tem a BCD do Elliott, que é um tipo de reversão a ser operado, pivô de baixa, o Oak invertido, são Major Trend Reversals de outras formas, né? A gente vai ver que a grande vantagem da Major Trend Reversal é que você não fica esperando figuras, você não fica esperando é, padrões mais subjetivos. Você tem ali um passo a passo objetivo para se operar essa reversão de tendência, tá? Aqui falando de novo, retomando um pouquinho sobre o gerenciamento de risco, são sempre trades contra a tendência, baixa probabilidade matemática. Sempre que você for fazer contra a tendência, vai ser baixa probabilidade matemática. Então, o Brooks diz que você precisa fazer scalps. Scalps, na terminologia do Brooks, são alvos aí superiores a 1 para 1. Então, seu gerenciamento ele tem que ser sempre maior do que 1 para 1. Sempre seu risco tem que ser menor do que a expectativa de ganho. Tá? Então, vamos começar a falar do passo a passo para essa MTR, que é a parte mais legal dela, a parte bem objetiva. Então, ela tem 5 passos que precisam ser atendidos para que você opere ela no mercado financeiro. Tá? Primeiro passo, a existência de uma tendência clara. Então você precisa identificar naquele gráfico uma tendência guiada por uma determinada média móvel. Tá? No índice, no mini índice, eu uso a média de 20, a aritmética, mas isso você vai mudar dependendo do ativo que você opera. O Allbrooks ele opera o S&P 500, ele usa a média de 20 exponencial. Eu uso para o mini índice a média de 20 aritmética, e aí você vai adaptar e estudar o seu ativo para ver em qual média se encaixa mais como seguidora de tendência, tá? Eu faço também no mini índice usando o gráfico nos 5 minutos, mas ele serve para qualquer tempo gráfico, a gente vai falar um pouco disso. Inclusive um dos exemplos é uma MTR no diário do mini índice hoje, tá? Primeiro passo, existência de uma tendência clara. Segundo passo, a quebra dessa linha de tendência pela primeira vez. Então a gente tem uma tendência clara e pela primeira vez o preço ele quebra essa linha de tendência. Aqui é uma LTA, né, uma linha de tendência de alta nesse exemplo. Terceiro passo, um teste e ou um gap na média móvel que guiava essa tendência. Por que e ou? A gente não precisa necessariamente do gap. O gap ele é um sinal forte de que pela primeira vez a gente começa a acumular força na ponta contra a tendência. Então a gente já teve a quebra da linha de tendência e pela primeira vez o preço ele vem abaixo da média móvel que guiava aquela tendência anterior. Isso é um sinal de que estamos acumulando força contra a tendência. Próxima necessidade aí para que a gente comece a pensar em operar na ponta contrária é a tentativa de retomada daquela tendência. Então, nesse caso aqui, os compradores eles tentam jogar a tendência novamente para a direção anterior.
Porém, já há uma certa força cumulativa, né, que foi demonstrada pela quebra da linha de tendência e também pelo teste e, no caso, um gap, né, um espaço entre o preço e a média móvel, né, os candles que representam o preço e a média móvel que guiava essa tendência anterior. E por último, a gente precisa de uma falha, evidentemente, nessa retomada e barras de sinal de reversão. O que a gente precisa ter? Barras de ignição. Você pode operar esperando uma barra elefante, você pode esperar uma barra de ignição, você precisa de barras que mostrem para você que o preço está tendendo a fazer essa reversão com força. Tá? Então, sempre lembrando, você precisa que todos esses requisitos sejam atendidos. Esse é um exemplo em que todos estiveram, e aí você vai operar na ponta vendida, acreditando que a expectativa de reversão é maior do que o risco que você está correndo. No caso aqui, o stop eu usaria no topo mais baixo anterior. Você tem um primeiro topo aqui em cima, você tem o segundo topo. A gente vai falar, isso aqui é uma lower high MTR, a gente vai falar dos tipos dela, mas o stop seria no topo ali da tentativa de retomada, beleza? Quais são os tipos de MTR que a gente tem? A gente tem as reversões de alta, que é o Lower High MTR, que é basicamente o que a gente mostrou agora há pouco, que é um topo menor do que o topo anterior, uma tentativa de retomada falhando com um topo menor. Nós temos a Higher High MTR, que é um topo maior do que o topo anterior, ou um topo duplo, também falhando em retomar a tendência. E para baixo a mesma coisa. Nós temos o Lower Low MTR. Lower Low MTR seria um topo, um fundo menor do que o fundo anterior, e o Higher Low um fundo maior do que o fundo anterior. No caso da MTR, o mais comum é que nós tenhamos o fundo maior do que o fundo anterior e o topo menor do que o fundo anterior, que é esse exemplo aqui que a gente falou. Esse é o mais comum, tá? Esse é o exemplo mais comum e é o que tem menor probabilidade matemática de ser bem sucedido. Quando nós temos um topo, uma tentativa de rompimento do topo anterior com um topo mais alto, ou uma tentativa de rompimento do fundo anterior com um fundo mais baixo, e ali nós temos uma falha que caracterizaria também uma trap, né, que é uma outra forma de operar essa falha, a gente tem uma maior probabilidade matemática. Tá? Aqui são os exemplos. Isso aqui é uma lower high, então topo mais baixo, né, do que o topo anterior. Isso daqui é uma higher high, então uma tentativa de reverter com um topo maior do que o topo anterior. Nós temos aqui o higher low, que é uma reversão com um fundo maior do que o fundo anterior, e o lower low MTR, que é um fundo menor. Você pode ver que tanto no caso da lower low quanto no caso da higher high, os sinais de reversão, as barras de sinais, são sinais mais claros, né? São sinais mais fortes de reversão. Tá? A gente estava falando de exemplos recentes. Tá? Esse exemplo que eu estou na tela aqui, para quem não reconheceu, é o gráfico diário do Ibovespa hoje. Se você pegar os vídeos anteriores aí, eu já tenho falado que, para mim, o índice já dava sinais de que estava entrando numa MTR. Então, nos vídeos anteriores, você vai ver, há um mês eu tenho falado isso e parece que estamos realmente em uma MTR. Né? Agora, na verdade, nós já estamos numa MTR, o índice já corrigindo forte ali na casa dos 12%. Né? Então é isso, acho que é bem simples, é bem objetivo. Acho que fica mais fácil de vocês entenderem aí o que a gente fala todos os dias de como operar reversões. Os próximos eu devo falar, no caso de reversões, sobre Final Flags. Se vocês quiserem algum outro tipo de reversão, vocês podem me falar. E pretendo também continuar aí com as séries revendo alguns cursos. O próximo curso que está na lista é o curso do Marcos Rossi de Fibonacci, Marco Rossi, né, de Fibonacci, o falecido Marco Rossi. Então vou falar um pouquinho sobre o curso dele de Fibonacci e sugestões aí vocês podem deixar no comentário, beleza? Abraço!